Sejam bem-vindos ao canal Terror e Nonsense. Aqui vão encontrar histórias diretas do baú maldito. É recomendável ouvi-las com fone de ouvido. Não deixe de curtir e nos seguir aqui, ajuda bastante o nosso canal. Vamos para as histórias. Fumava um charuto na rua. Havia acabado de sair do seu trabalho como funcionário em uma pequena mercearia. Era tarde da noite. As ruas estavam escuras e vazias. Ele estava preocupado com os rumos que o país estava tomando. Era meados da década de 70. Ele ia a pé mesmo para casa, morava perto. Sempre no meio do caminho ele parava em uma praça. Sentava no banco de cimento para fumar um charuto. Poucos minutos depois, o seu gerente passou de carro ali perto. Quero uma carona, Aristeu. O homem agradeceu e disse que não precisava. Já estava perto de casa. Ele gostava da tranquilidade da noite para refrescar a mente e pensar sobre as coisas da sua vida. Quando chegasse em casa, sabia que a sua esposa e seus filhos já estariam dormindo. Então, ele não tinha necessidade da pressa. Mas as ruas à noite, elas podem ser traiçoeiras. Algo se aproximou de Aristeu. Ele viu ao longe um homem com uma enorme capa preta se aproximando. Assim que ele chegou perto, seu rosto estava encoberto pela penumbra e uma voz rouca saiu de sua boca. Tem fogo aí? Assim que Aristeu colocou a mão no bolso para pegar a sua caixa de fósforos, o homem foi muito ligeiro e passou para suas costas. Sem reparar no perigo, Aristeu estava completamente distraído. Ele apenas sentiu quando o homem agarrou firme a sua cabeça, expondo seu pescoço, para em seguida o degolar. O homem urrou de dor e caiu no chão sangrando bastante. Morreria em pouquíssimo tempo. Não havia ninguém por perto para o ajudar. O homem da capa preta nessa hora já tinha ido embora. A cidade acordou horrorizada com mais um crime cometido. As pessoas diziam que era um homem misterioso que usava uma capa preta. A lenda do verdadeiro serial killer tinha sido revelada por um famoso morador de rua da cidade. Ele disse que certa vez tinha sido atacado por ele e só escapou por conta do seu cachorro, o fiel Tobias, que avançou e mordeu o homem no braço, arrancando um pedaço de carne. As autoridades não levavam seu relato a sério, mas as pessoas sim, já colocando aquela situação como a maior lenda urbana daquela cidade. O certo é que existia alguém que estava solto e matando pessoas pela cidade. Já tinha sido registrado mais de 10 casos. Cabia uma certa urgência nesse caso. É só procurar um homem com uma enorme cicatriz no braço direito, falava o morador de rua. Mas não era tão fácil assim. A inoperância da polícia, um grupo de moradores se diziam justiceiros daquela cidade. Eles montaram um grupo que prometia investigar e prender o verdadeiro bandido. Eles levavam a sério o que o morador de rua tinha contado, diferente da polícia. Mas sempre que esses grupos se formam, as coisas costumam desandar um pouco. Certa vez, eles tinham ouvido que o padre da paróquia do vigário andava sempre com uma capa preta. Com certeza, só poderia ser ele o assassino. Cabia uma enorme investigação. Quando o grupo foi até a igreja para assistir uma missa, eles notaram que existia uma cicatriz no braço do padre. Então eles tiveram a certeza. Ele era o culpado. Ele era o assassino da capa preta. Hoje de noite ele não escapa da nossa justiça, disse um dos líderes do grupo. Dito e feito, eles pegaram e espancaram o pobre padre de noite. Assim que ele saiu às ruas,
Os justiceiros achavam que eles estavam fazendo um enorme trabalho. O padre acabou em coma no hospital. Mas enquanto ele era espancado, naquela mesma hora, em outro canto da cidade, aparecia mais uma vítima do assassino da capa preta. E a justiça, esse caso falhou. Mas engano quem pensou que eles pararam por aí. Depois do padre, eles fizeram justiça contra um advogado, um açougueiro e até contra um vendedor de panos de chão, todos erroneamente confundidos com o infame assassino. Quando confrontados com os crimes cometidos, eles deram de ombro, dizendo que a causa era maior que as consequências. Mas a polícia seguia os rastros, tentava achar pistas do assassino. Mas para a população, isso acontecia de uma forma muito lenta e morosa, transtornando a população que via seus pares sendo dizimados, um a um, e a segurança de andar nas ruas não existia mais. A gota d'água aconteceu quando a esposa do prefeito caminhava de tarde. Ela gostava de fazer exercícios físicos. Naquela época estava na moda. As caminhadas eram interpretadas como um modelo de beleza a ser seguido. Aquelas estrelas do rádio e da televisão, todas estavam fazendo isso. Ela acabou não voltando dessa sua caminhada. Algo tinha acontecido no caminho. Quando foram procurar, encontraram seu corpo caído em um canto do parque, estrangulado. Um escândalo que abalou toda a cidade, saindo no dia seguinte em todos os jornais e noticiários. Todas as casas e apartamentos ao redor daquela praça e seus moradores foram todos interrogados, mas como sempre, ninguém viu e ninguém sabia de nada. Permanecia um mistério. Sem ter saída, o prefeito pediu ajuda ao governador e, alarmado com o que estava acontecendo, mandou as forças federais investigar. Também sem sucesso. Tudo era um enorme mistério. O assassino parecia ter saído das sombras. Seu corpo emanava de algum bueiro. Cometia o crime e depois voltava ao seu esconderijo. A capa preta seguia sendo algo a temer. O exército acabou sendo chamado. Eles precisaram ajudar a polícia. O exército acabou fechando toda a cidade, todas as entradas, até na beira de uma cidade que levava a uma outra região. Soldados foram designados a ocupar aquele lugar. Temos que achar esse bandido maldito, bradava o prefeito ao telefone, visivelmente abatido e cabisbaixo com a morte da sua esposa. Aquilo havia virado uma questão de honra. Mas um belo dia, assim como os assassinatos tinham começado, eles chegaram ao fim. Vários dias seguidos sem nenhum crime. Os justiceiros se gabaram, dizendo que eles tinham, mesmo sem ter nenhuma prova, capturado e espancado o homem da capa preta. Mas isso não era verdade. Na entrada da cidade, um soldado achou caído no chão uma capa preta e um bilhete. Nele estava escrito uma enorme carta, aonde o misterioso homem dizia que tinha sido mal interpretado na cidade, e no final fazia uma dedicatória como uma espécie de pedido de desculpas. Aos poucos, a vida naquela cidade começou a voltar ao normal. Mas quem viveu na época nunca se esqueceu da lenda do homem da capa preta. A cidade pitoresca, encravada em uma enorme montanha, ou uma bela vista para as praias da cidade vizinha, bem ao longe, um ótimo lugar para se saltar de asa delta. É nesse cenário que a jovem Denise decide morar. Ela ganhou fama muito cedo com seus livros disponibilizados na internet, o seu ganha-pão, que lhe proporcionou liberdade e a estabilidade financeira. Hoje, ela alugou uma casa pequena, porém charmosa.
que ela chamava de lar. Passaria ali alguns meses até terminar alguns projetos que ela tinha em mente. Quando estava entrando na casa pela primeira vez como moradora, ela viu um vizinho. Um homem de meia idade usando uma enorme capa preta. Ele estava olhando fixo para ela. Denise achou aquele homem estranho, ainda mais usando aquela capa no calor que estava fazendo. Ao longo dos dias, as pessoas contavam que ele era o famoso homem da capa preta, figura muito conhecida por toda a cidade. Tome cuidado, ele é um observador nato e pode esconder muitos segredos sujos, disse uma moradora para Denise. Nos primeiros dias, a escritora tentava ignorar o vizinho peculiar. Ele morava em uma casa colada à sua, mas justo quando ela estava concentrada em uma cena do seu livro, ela começou a ouvir passos pesados, como se ele estivesse usando uma bota militar, pisando firme no piso de taco. Objetos pesados como sofás e mesas eram movidos a toda hora de lugar. Que inferno! Denise resmungava, sempre incomodada com o enorme barulho que ele fazia. Mas ela tinha medo de ir lá reclamar. Aquele homem era esquisito demais. Na calada da noite, ela ouvia uns murmúrios altos, como se ele estivesse clamando alguma coisa a alguém. Ela apagava as luzes e colocava fones de ouvido. Mas mesmo à distância, e sendo um ruído baixo, ela não conseguia tirar a mente dos sons que ele emitia. Um dia, chegou até a sonhar que sombras tinham aparecido e invadido a sua casa, a levando embora para um mundo diferente. Ela acordou sobressaltada. O café da manhã era o melhor momento do seu dia. Parece que o homem dormia nessa hora, pois ela não escutava um barulho sequer. Ela aproveitava para escrever um pouco. Denise sabia que estava um pouco mais estressada que o normal. Ela alegava que era devido à mudança. Sentada em uma cafeteria, ela conheceu uma velha moradora da cidade. Muito curiosa, Denise então perguntou sobre o misterioso homem da capa preta. A senhora se ajeitou na cadeira e contou tudo o que sabia sobre ele. Ele é um homem que pouco sai de casa durante o dia. Você teve sorte, ou não, de o encontrar logo no seu primeiro dia aqui na cidade. Ele está sempre usando aquela capa preta. É como se fosse a sua marca registrada. Quando ele se mudou para cá décadas atrás, ele pode parecer para você jovem, mas andam dizendo por aí que ele é imortal e tem mais de 100 anos. Enfim, quando ele chegou na cidade, muitas coisas estranhas começaram a acontecer. Teve um surto de uma doença desconhecida, dezenas de desaparecimentos misteriosos. Algumas pessoas fugiram enlouquecidas. Enfim, se eu fosse você, mocinha, tomaria muito cuidado com ele. Denise ficou incomodada com a história, mas até que serviu para duas coisas. A primeira é que ela tomaria um cuidado redobrado. Nunca reclamaria diretamente caso ele fizesse muito barulho. A segunda coisa é que ele pode muito bem servir como um personagem para suas histórias. Os livros vivem dessas peculiaridades. O que seriam dos escritores sem os atores reais que passam por nossas vidas? Animada e excitada com um novo personagem que ela introduziu no livro, Denise escutou o barulho da porta do homem sendo aberta. Ele chegou, ela pensou. Já estava muito tarde da noite e Denise já estava caindo de sono. Ainda assim, ela teve tempo de escrever mais algumas linhas para o seu livro. E então, aquela jovem indefesa
Tinha acabado de voltar do trabalho e estava estirada no sofá. Tomava uma enorme coragem para entrar no banho. O seu chuveiro não estava mais esquentando quanto antes, e um vento gelado entrava por baixo da porta. Depois de tanto mudar os canais na televisão e não encontrar nada do seu agrado, ela decidiu finalmente encarar a água, que era para ser quente, mas no máximo seria morna. Ela evitava que a água caísse no seu cabelo. Não era o dia de lavá-lo. E cantarolava baixinho uma música que estava na sua cabeça o dia inteiro. Era o poder da sugestão. Ela não sabia, mas a porta da sua casa estava sendo aberta. Lentamente, sem fazer barulho, a pessoa do outro lado sabia o que estava fazendo. Era um profissional do crime altamente eficiente. Entrou sem fazer barulho. A jovem estava de costas agora, enrolada na toalha e escovando os dentes. Ela não percebeu quando ele abriu a porta do banheiro e se aproximou por trás. Ela só foi notar o homem da capa preta pelo reflexo do espelho. Quando era tarde demais, o homem tinha um fio metálico nas mãos e aproveitou para estrangular. A mulher tentou gritar, mas sem sucesso. Esse misterioso homem havia feito mais uma vítima. Denise estava satisfeita com a cena que tinha acabado de escrever. Era um livro romântico. Ela nunca havia escrito nada de suspense, policial ou terror antes. Mas até que ela tinha gostado da experiência. Quando ela baixou a tela do seu notebook, percebeu que o homem da capa preta estava observando da janela. Ela colocou a mão na boca quando viu, tentando suprimir um grito. Ele apontou para ela e fez o típico sinal que a mataria, passando o dedo pela garganta. Ela então correu para pegar o seu celular e chamar a polícia. Enquanto ela falava afobada com a atendente, ela percebeu que o homem da capa preta havia sumido. Tinha ido embora. Poucos minutos depois, uma viatura da polícia apareceu. Denise ainda tremia e contou o que tinha acontecido. A polícia informou a ela que ninguém morava naquela casa vizinha. Denise protestou. Até contou a história em que uma moradora que ela tinha conhecido havia contado para ela. Deve ser a Dolores, disse um policial rindo. Ela é uma velha doida e não pode ser levada a sério. E então, o policial abriu a porta da casa vizinha. Ninguém morava ali. Estava abandonada, com os móveis todos velhos e empoeirados. Mas então Denise viu. Em cima de uma poltrona estava caído uma velha capa preta, toda puída e rasgada. Assim que os policiais foram embora, ela entrou naquela casa sorrateiramente. Estava tentada. Sentia que algo a impulsionava naquela direção. Ela então pegou a capa preta e vestiu, quando ela sentiu algo tocando seu ombro. Seja bem-vinda, disse uma voz distante.